Infelizmente, é muito comum que um dos genitores de crianças ou adolescentes, após o fim do relacionamento ou da convivência com o outro genitor, agindo por várias razões, todas elas censuráveis, tá? E em prejuízo dos interesses dos seus próprios filhos menores, passe a dificultar o estabelecimento ou a manutenção ou o fortalecimento do vínculo afetivo ou familiar da criança ou adolescente com o outro genitor. Mediante determinadas condutas censuráveis, reprováveis, um dos genitores ou familiares deste, como os avós, por exemplo, buscam interferir na esfera psicológica da criança ou do adolescente, visando destruir ou enfraquecer os seus vínculos de afeto com o outro genitor, seja com atitudes que podem produzir antipatia e até sentimento de rejeição do menor em relação ao outro genitor, por exemplo, criando uma imagem negativa do pai ou da mãe, referindo-se a eles sempre de uma forma pejorativa, de uma forma negativa, seja criando obstáculos, impedimentos para o acesso daquele outro genitor à criança ou adolescentes, visando sempre o afastamento, o distanciamento emocional do menor em relação ao outro genitor. Essa conduta ela é definida na Lei 12.318 de 2010 como atos de alienação parental. E essa alienação parental é ilícita porque viola não só o direito do genitor de conviver e de manter laços afetivos com seus filhos, ainda que não estejam sob sua guarda, como fere também e principalmente o direito fundamental do próprio filho menor de ter uma convivência familiar saudável com todos os seus descendentes, sejam da parte da mãe, sejam da parte do pai. Por isso, a alienação parental pode implicar várias consequências jurídicas para quem a pratica. É necessário lembrar que a proteção integral à criança é um princípio matriz consagrado no artigo 227 da Constituição Federal. Isso implica em que todas as deliberações relacionadas à criança e ao adolescente, incluindo aí a atribuição de sua guarda e o exercício dessa guarda, devem tomar como parâmetro, devem ser norteadas e orientadas por esse princípio. Ou seja, deve-se buscar sempre, deve-se ter em foco de forma precípua, não o interesse do pai ou da mãe, mas principalmente aquilo que melhor atenda aos interesses do adolescente ou da criança, do filho ou da filha menor de 18 anos. Em razão desse princípio, o exercício da guarda da criança ou adolescente deve assegurar ao menor um convívio familiar, social e afetivo digno e favorável ao seu desenvolvimento, ao seu equilíbrio emocional, à formação do seu caráter e à sua saúde, não só física quanto psíquica. E indo na contramão de tudo isso,
A alienação parental é constituída de uma série de atitudes sistemáticas e, às vezes, reiteradas, tendentes a interferir na estrutura psicológica e emocional da criança ou do adolescente para desligá-la afetivamente do outro genitor ou da família deste. O filho, na verdade, é usado por um dos genitores ou como um instrumento de vingança contra o outro genitor ou como um objeto de possessão egoística do outro genitor. A Lei 12.318 de 2020, Lei da Alienação Parental, não relaciona de forma exaustiva, e nem poderia fazê-lo, os atos que podem configurar a alienação parental. E não poderia relacioná-los de forma exaustiva, porque o alienador ele pode empregar várias estratégias, vários expedientes, todos destinados a influir na consciência do filho para eliminar ou enfraquecer o seu afeto pelo outro genitor. Assim, o artigo 2º da Lei de Alienação Parental, ele arrola de forma meramente exemplificativa, como se infere do próprio texto da lei, alguns atos que configuram essa conduta ilícita. Parte desses atos dirigidos à criança ou adolescente e outros que atingem diretamente o outro genitor. Por exemplo, a desqualificação do genitor perante a criança ou adolescente em relação ao exercício da paternidade ou maternidade, sempre construindo uma imagem de uma mãe ou de um pai negligente, ausente, desinteressado pelo filho. Ou, às vezes, dificultando o próprio contato da criança com o genitor ou genitora. Por exemplo, levando a criança para passear justamente no dia em que o pai iria exercer o direito de visita. E, às vezes, impedindo até o contato à distância, né? Impedindo que ele atenda uma ligação telefônica ou tenha acesso a uma mensagem por um aplicativo como o WhatsApp e assim por diante, né? E também ato de alienação parental inventar falsas denúncias contra o outro genitor, né? Justamente para dificultar ou para impedir o exercício do seu direito de convivência. Por exemplo, reclamando de que ao retornar do período de visitas, a criança apresentava marcas de agressão física, ou a criança reclamava de que não foi alimentada na casa do pai ou na casa da mãe durante a visita. Deve-se observar que a alienação parental não é exclusiva daquele que detém a guarda do menor contra o outro que não detém. Ela pode ser também praticada pelo outro genitor, prejudicando aquele que detém a guarda. Isso durante os períodos de convivência. Assim, por exemplo, nos finais de semana, em que fica na companhia do filho, ou no período de férias, em que tem o filho em sua companhia, é possível que o genitor pratique atos de alienação parental, denegrindo, né, a imagem, a figura do outro. Então, um exemplo, né? Então, o alienador, ele pode ser tanto aquele que detém a guarda do menor, como o outro que não detém a guarda.
Também não se pode confundir, embora seja comum essa confusão, os termos alienação parental e síndrome da alienação parental. A primeira, ou seja, a alienação parental, como a gente acabou de falar, é constituída por uma conduta, por uma série de atos, né, dirigidos pelo alienador no propósito de produzir um determinado estado anímico na criança, de repúdio ou de indiferença afetiva em relação ao outro genitor, visando afastá-lo daquele outro genitor. Já a segunda expressão, a síndrome da alienação parental, significa o possível resultado dos atos praticados pelo alienador, ou seja, é o fruto da conduta do alienador. Ocorre a síndrome da alienação parental quando a conduta do alienador atinge o seu grau máximo de eficácia, quando ele consegue efetivamente instalar na mente, na psique da criança ou adolescente, fazendo uma verdadeira lavagem cerebral, falsas memórias, falsas percepções da realidade, de modo que subjetivamente a criança ou adolescente constrói uma imagem negativa do outro genitor, constrói um sentimento de rejeição ou de indiferença, às vezes até de repulsa em relação ao outro genitor, como decorrência do expediente utilizado pelo alienador. A Lei 12.318 de 2010, no seu artigo 6º, dá ao juiz instrumentos para prevenir e reprimir os atos de alienação parental, que vão desde a advertência ao alienador até a própria inversão da guarda, passando por outras medidas, como por exemplo a imposição de multa ao alienador para coibi-lo ou desestimulá-lo de praticar ou continuar praticando atos de alienação parental. E já me perguntaram se a alienação parental é crime. E a resposta, a princípio, é negativa. A alienação parental por si só, a princípio, não configura crime, é meramente ilícito civil um ilícito civil sujeito às consequências próprias dessa natureza. Entretanto, como já dito, vários são os atos que podem configurar a alienação parental. E, eventualmente, pode ocorrer que o ato constitutivo de alienação parental configure também um fato típico penal. Basta lembrar que uma das formas de alienação parental contempladas expressamente no artigo 2º da Lei 12.318 de 2010 é justamente a apresentação de denúncia falsa contra o outro genitor. Ora, se, por exemplo, essa denúncia falsa ela é de eventual abuso sexual contra a criança, como o abuso sexual da criança é um crime gravíssimo, essa imputação falsa caracteriza denunciação caluniosa, que é um grave crime previsto lá no artigo 339 do Código Penal, um crime contra a administração da justiça, cuja pena é de 2 a 8 anos de reclusão, mais multa. Então, eventualmente, o ato de alienação parental poderá até configurar um crime. O certo é que a alienação parental
é altamente prejudicial ao normal e regular desenvolvimento emocional, psíquico da criança ou do adolescente, e por isso deve ser evitada pelos pais. E se não evitada pelos pais, deve receber enérgica repressão da ordem jurídica.